Ora, viva a saúde, mais este encontro consigo. Hoje convidamos-lo a aventurar-se pela área da saúde. Saúde e ciência andam sempre de mãos dadas. Quisemos saber o que as universidades cabo-verdianas estão a fazer em matéria de investigação nesta área. As instituições de ensino superior em Cabo Verde, que têm cursos voltados para a saúde, começam a dar os primeiros passos na investigação nesta área. Vamos, ao longo deste programa, conhecer alguns projetos de investigação na área da saúde. Mas, antes de mais, importa saber como é que tem sido a articulação entre as entidades governamentais e a academia. Em matéria de saúde, hoje é vulgar ouvir dizer-se que Cabo Verde encontra-se em transição epidemiológica. Isto quer dizer que o país está a passar de um período em que as doenças eram maioritariamente infecciosas e contagiosas para um outro período em que predominam doenças crónicas e não transmissíveis. A fase de transição epidemiológica impõe desafios a Cabo Verde. O risco da ocorrência de doenças infecciosas ainda existe, inclusive o risco de elas se expressarem sob forma epidémica. Ao mesmo tempo, confrontamos com o crescimento de doenças novas, crónicas e cujo tratamento implica muitos custos. As universidades cabo-verdianas começam a despertar-se para a pesquisa na área da saúde, com especial ênfase nas doenças infecciosas. Em algumas instituições de ensino superior já são notórias iniciativas de investigação que visam ajudar as autoridades sanitárias nacionais na busca de respostas eficazes a novas situações. As autoridades governamentais dizem estar atentas. A saúde e a academia estão vocacionados e estão destinados a colaborar nesses domínios em geral de saúde pública, mas em particular nestes novos desafios de doenças transmitidas por vetores, doenças com potencial epidémico, e penso que há muito mais a fazer, mas estamos as duas partes a preparar-se para uma melhor colaboração e sinergia. Já há alguns contactos, mas podemos efetivamente fazer muito mais. Tanto no nível da agenda de investigação, o Ministério da Saúde está, através de uma dinâmica que até ao fim do ano deverá desembocar num fórum para uma agenda de investigação para a saúde, portanto, de investigação aplicada, tendo em conta diferentes necessidades para o desenvolvimento do sistema de saúde. Nós chegamos a um patamar em termos de indicadores que, para avançarmos, claramente precisamos de mais pesquisa, precisamos de mais formação. Portanto, é um momento, efetivamente, em que estas oportunidades de colaboração, portanto, se reforçam. Naturalmente que, existindo agora uma academia, universidades com dinâmica, com vontade de fazer mais, e também elas precisando da saúde para avançar, porque efetivamente nós temos os produtos, nós temos os doentes, nós temos o contacto com as doenças, eu penso que estaremos de facto nos próximos tempos a acelerar esta colaboração. Colaboração que também é imprescindível a nível do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação, a quem, afinal, compete estimular o avanço das iniciativas que vão surgindo no seio das universidades. O ensino superior e as universidades têm um papel aqui fundamental no desenvolvimento das competências científicas na área da saúde. E as nossas jovens universidades, e devemos estimulá-las nisso, abraçaram desde muito cedo o desafio de darem um contributo relevante em matéria da saúde. E elas têm desenvolvido não só programas de ensino, de formação, mas também de investigação. Quer a UNICV, Universidade Pública, quer a Universidade Jean Piaget, têm desenvolvido programas de investigação no domínio das doenças tropicais, doenças infecciosas, com foco quer na dengue, quer na malária. Isso é muito importante porque darão um contributo em articulação com o Ministério da Saúde, um contributo para a melhoria da vigilância epidemiológica. O nosso país está em transição epidemiológica, é verdade, mas a transição não exclui a ideia que as doenças antigas, as doenças tradicionais, representam e continuam a representar por muito tempo ameaças. E ameaças
cuja resposta depende muito do know-how médico, mas também da capacidade de investigação. E as universidades estão a responder prontamente à chamada. Uma chamada que se alarga aos parceiros externos, a resposta tem sido muito positiva, além de se estar a desenhar no horizonte outras oportunidades de cooperação. Nós temos estado a dialogar com o governo das Canárias e com as autoridades académicas canárias na perspectiva de se vir a criar em Cabo Verde qualquer coisa como um instituto, um laboratório especializado em doenças tropicais, não é? E isso temos estado a desenvolver um diálogo com o Ministério da Saúde, nomeadamente com a senhora Ministra, mas também com o senhor Diretor do Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário, tentando articular o setor da ciência ao setor da saúde. Nós entendemos que essa articulação é fundamental para o desenvolvimento das competências no país, que nos permitirá fazer boa vigilância epidemiológica e ter uma política pública com maior qualidade. Portanto, o papel do MEXI é encontrar parceiros externos, é municiar as universidades de oportunidades e de meios para que desenvolvam competências nessa matéria. Mas as universidades estão persuadidas que uma estrutura como um instituto, que é um lugar de encontro entre as universidades por um lado, entre o Ministério da Saúde e os hospitais e os centros por outro lado, é fundamental para ambos os setores e é nessa direção que queremos caminhar. Cada peça é fundamental no puzzle da investigação que se quer para a área da saúde em Cabo Verde, concretamente no domínio das doenças infecciosas. Aos poucos vai-se criando condições em termos de infraestruturas de apoio a essa pesquisa. A nível da vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde tem já uma resposta mínima, mas está-se a pensar no laboratório de referência e que possa servir também às universidades. A necessidade de termos um laboratório de saúde pública mais estruturado. Nós temos, com certeza, neste momento, uma resposta mínima para a vigilância epidemiológica, para a vigilância das doenças, que funciona ainda no quadro dos hospitais. Nós temos um laboratório de saúde pública diferente do laboratório clínico, mas queremos dar mais autonomia e aí surge uma oportunidade para haver, de facto, um diálogo e uma colaboração entre as universidades e o Ministério da Saúde. Por que não? É a questão que estamos neste momento a ponderar, um laboratório nacional de referência que sirva e que possa ser, digamos, útil à saúde e à preservação da saúde pública, mas também às universidades. Portanto, há aqui um domínio importante para podermos, de facto, avançar em matéria tanto de investigação, de formação, mas também em termos, no fundo, de servir as populações, prevenir as epidemias, termos a capacidade de vigilância e termos a capacidade também de resposta, digamos, às situações com mais pesquisa em função de temas que interessem tanto à academia como ao Ministério. Por desde o ano passado temos um laboratório de virologia que não só identifica, portanto, a dengue, mas já pode até identificar os tipos de dengue. Portanto, nós neste momento temos, a nível do Ministério da Saúde, funciona na Achadinha, esse laboratório de virologia, mas aí está um caso que pode perfeitamente também ser partilhado com as universidades e aquilo que as universidades têm, portanto, e já algumas contendo equipamentos, podemos efetivamente potenciar esta a ideia de um laboratório nacional de referência que possa, portanto, vamos ver em que termos, com que modelo institucional, pode ser autónomo ou pode estar dependendo do Instituto de Saúde Pública, que nós também estamos a nível do Ministério a projetar, portanto pretendemos até o fim do ano também ter estruturas muito concretas e definições nessa matéria, mas começamos esse diálogo com as universidades para darmos o salto. Existe já vigilância, existem já equipamentos, existe já recursos e pessoas interessadas nessas pesquisas. Vamos ver como, fazendo esta sinergia, podemos avançar mais depressa e ir mais longe nessa matéria. Fomos ao terreno, quisemos conhecer o que as universidades cabo-verdianas estão a fazer em matéria de investigação voltada para a saúde e trouxemos dois projetos, um da Universidade de Cabo Verde e também outro da Unipiaget. Ambos os projetos têm em comum o facto de privilegiarem a investigação voltada para as doenças transmitidas por mosquitos. São dois projetos de duas universidades diferentes, mas praticamente com os mesmos propósitos.
A UNICEF está a investigar doenças veiculadas por mosquitos e roedores. A Unipiaget também está no terreno a desenvolver uma pesquisa em doenças tropicais. Começamos pela Universidade Jean Piaget. O Grupo de Investigação em Doenças Tropicais, o GIDT Piaget, criado há cerca de um ano, está neste momento a fazer o monitoramento de doenças transmitidas por vetores. O mapeamento está a ser feito neste momento em Santiago. Acompanhamos uma deslocação a alguns bairros periféricos da cidade da Praia, onde o grupo da investigação tem colocado armadilhas para a recolha de amostras de mosquitos. Este especialista em doenças transmitidas por mosquitos pertence à Universidade das Ilhas Baleares e é um dos coordenadores do trabalho no terreno do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Unipiaget. Hoje o que fazemos é, com os estudantes da universidade, fazer a recoleta das armadilhas que são colocadas para detectar a presença de mosquitos na cidade. Então, o que nós fazemos os estudantes fizeram é deixar estas armadilhas, que estão com o nome da responsável do projeto, estas armadilhas, que são muito sencillas, como você pode ver, em diferentes pontos da cidade e depois recoletam para ver se tem ovos de Aedes aegypti, que é o vetor da doença conhecida como dengue. Então, o que nós estamos fazendo hoje também é de geolocalizar todos estes pontos para depois poder ter um mapa de risco, um mapa de localização dos diferentes lugares de cria e assim desta maneira poder saber se uma parte da cidade tem mais risco de ter mosquitos que outra. Porque quando tem que fazer, por exemplo, as delegações de saúde têm que fazer um controle dos mosquitos, desta maneira vai ter mais informação para poder fazer o controle de forma muito mais efetiva, não? Com estes mapas de riscos que podem ser atualizados semanalmente, não? Com um trabalho muito importante dos estudantes da Universidade Jean Piaget. A recolha das amostras prossegue e é feita entre 1 e 2 semanas após a colocação das armadilhas, com a ajuda de um GPS para localizar os pontos onde estão colocados. Ainda é cedo para se inferir acerca de resultados. Ainda não tem resultados definitivos. Sabemos que tem mosquitos, mas ainda não tem um resultado de poder dizer. Sabemos que tem mais zonas com mosquitos, outras com menos, mas ainda tem que analisar os resultados. O grupo está a trabalhar de forma afincada. Os resultados depois serão postos à disposição da Delegacia de Saúde da Praia para que possa conhecer melhor o território e saber onde estão os principais focos de mosquitos. Seria muito interessante, não? Que toda esta informação fosse uma informação útil, que fosse uma informação para a gente, para saber, para viver melhor, para saber que tem mosquitos, não tem mosquitos e tratar de forma mais efetiva os mosquitos. Isso é um trabalho que tem que fazer desde os serviços de saúde. É um trabalho de investigação aplicada que tem depois que ser usado no campo, senão não tem sentido nenhum. O Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Unipiaget trabalha com alunos do 3º e 4º anos dos cursos de Análises Clínicas e Ciências Farmacêuticas. Para os estudantes que participam na investigação, a experiência tem sido muito gratificante. Uma experiência extraordinária, é algo de novo, estamos a aprender, principalmente agora com a chegada dos entomólogos. Estamos a aprender aos poucos, a ver os pontos referenciais. Eu acho que isso vai trazer muito mais valia para nós, os estudantes, também para a comunidade, e o nosso curso é Análises Clínicas de Saúde Pública. Eu acho que a área de investigação em Cabo Verde é uma área de foco que deve se investir mais, não é? E
somos os privilegiados, digamos assim, a entrar no grupo e espero que isso continue, que os alunos também dos anos anteriores possam explorar. Depois da recolha no terreno, as amostras são levadas para o laboratório na universidade, onde as análises irão prosseguir. Quando vamos ao campo, recolhemos as amostras, tanto de lados como de ovo. Depois de recolher essas amostras, identificamos que tipo de amostras, passamos os dados a uma tabela Excel para poder enviar também às delegações. Normalmente encontramos Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, e encontramos também um mosquito que se chama mosquito da cidade, que seria o Culex, que teoricamente não transmite doenças em princípio, mas que também há alguns tipos de Culex que podem transmitir doenças, porém até agora nós não temos casos. Mosquito da cidade, não? São mosquitos Culex pipiens, Culex infanceatus, são mosquitos que em princípio não transmitem diretamente doenças para nós, mas já sabemos de alguns tipos de Culex que também transmitem doenças. Os trabalhos são desenvolvidos sempre em estreita colaboração com a Delegacia de Saúde da Praia. Portanto, aqui temos aquelas armadilhas que nós trazemos do campo e aqui neste pano temos os ovos de mosquito e o que é que nós fazemos aqui? Vamos armazenar, vamos deixar aqui pelo menos 48 horas, de modo que essas larvas que são novas, aliás, que esses ovos que foram postos recentemente, tenham desenvolvimento e, portanto, que o embrião desenvolva até o tempo suficiente para que depois fique no período de dormência, por assim dizer. Porque o mosquito da dengue tem uma capacidade de estar no estado latente até 6 meses, 1 ano. Portanto, não havendo água, o ovo continua lá. A partir do momento que chova, que tenha condições ideais, nomeadamente presença de água e temperatura ideal, o ovo se desenvolve. Portanto, nós aqui, sendo esses ovos recentes, vamos deixar pelo menos 48 horas que complete o ciclo embrionário e depois ali tiramos de água e conservamos nesses panos. E depois o ovo vai ser processado vão ser criados e montar uma colónia para ser feito todo o trabalho de biologia molecular a nível da questão da resistência, identificação a nível de biologia molecular e todas essas coisas e vão ser desenvolvidas. Estas são amostras de mosquitos que especialistas da Universidade das Ilhas Baleares trouxeram de Espanha. Vão ajudar os alunos da Unipiaget a compreender o processo e a construírem depois as suas próprias amostras. A par da Universidade Jean Piaget, a UniCV também está a desenvolver uma investigação parecida, mas que envolve não só doenças transmitidas por mosquitos, como também por roedores. That girl. O projeto é bastante ambicioso e abrangente. Portanto, aqui o projeto que nós temos neste momento é um projeto de cooperação internacional com equipas espanholas. Portanto, temos a equipa das Canárias, da Universidade da Laguna, temos a Universidade de Barcelona e a Universidade de Madrid Carlos III. Portanto, este projeto abrange, portanto, a investigação sobre doenças veiculadas por vetores. Esses vetores, portanto, estamos a trabalhar com roedores e também com os mosquitos. E então a importância é de procurar os patogénios, portanto, as doenças infecciosas que poderiam ser veiculadas por esses vetores. Com grande ênfase, portanto, nos roedores e nos mosquitos, na Ilha de Santiago, por enquanto. Portanto, a ideia é depois poder abranger outras ilhas e ter, então, poder mapear portanto, a presença dessas potenciais doenças infecciosas que poderiam ter um impacto importante na saúde pública e ter um mapa, portanto, de Cabo Verde. Vamos iniciar pela Ilha de Santiago. Este projeto é financiado pelo Projeto de Cooperação Internacional Espanhol e, por enquanto, o financiamento, portanto, vai até ao fim do ano. Neste momento, 2 equipas estão no terreno, uma a coletar amostras de mosquitos, outra que trabalha com roedores. Temos neste momento, como disse, equipas no terreno a coletar, portanto, os mosquitos, começando, portanto, a ideia foi de ver as zonas em que há maior risco, trabalhando com as delegacias de saúde e
conseguir pôr, portanto, capturar os mosquitos nessas zonas onde há maior incidência e onde já se observou a presença dos mosquitos. Portanto, há duas fases. Há a primeira fase que está a acontecer agora, em que é, portanto, a época antes da chuva, e depois haverá a segunda fase, por volta do mês de outubro, mas isso tudo dependerá das chuvas deste ano, onde, portanto, vai-se capturar os mosquitos, então, depois da época da chuva. E essas capturas vão ser feitas ao longo de toda a ilha de Santiago. Portanto, começa-se por colocar as armadilhas e depois, então, para depois ir coletar logo rapidamente e poder processar as amostras aqui no laboratório. E a ideia de coletar os adultos, os mosquitos adultos, e ver então o que é que, portanto, poder saber que tipo de mosquitos é que nós temos aqui na ilha de Santiago e ver qual é portanto, a presença dos mosquitos que são, portanto, portadores de doenças infecciosas que têm um grande risco para a saúde pública. Resumidamente, o que vai ser feito é identificação dos mosquitos, portanto, onde vai-se poder dizer que tipo de mosquitos, se temos anopheles, se temos arabienses, quer dizer, vai haver a identificação propriamente e depois poderemos, consoante o que for encontrado, poderá haver uma identificação molecular, quer dizer, onde vamos ver então geneticamente os mosquitos que temos e poder então mapear realmente a ilha e saber um pouco que tipo de mosquitos é que nós temos, porque sabendo os tipos de mosquitos também podemos então já ter uma ideia do risco de que tipo de doenças é que podemos ter aqui. Como por exemplo com enfoque claro na dengue, que é uma preocupação neste momento. Portanto, na parte dos roedores básica, estamos também, quer dizer, resumidamente também é um bocado a mesma coisa, portanto, é de capturar os roedores e de poder ver que tipos de doenças é que podem veicular esses animais. Portanto, a parte dos roedores é uma parte bastante interessante e que é preciso saber que não há muitas equipas no mundo que trabalhem com os roedores. Portanto, nós temos aqui uma equipa especializada nessa área e então realmente é uma parte muito interessante do trabalho que vai realmente nos permitir ter uma ideia de outros tipos de doenças que podem ser veiculados por outros tipos de vetores que não só os insetos. Em relação aos roedores, o trabalho está a ser coordenado por uma equipa de especialistas da Universidade de Barcelona. Depois da recolha dos ratos, estes são levados para o laboratório aqui na UniCV, onde são estudados ao pormenor. As análises irão permitir saber de que doenças podem padecer e que riscos acarretam para a saúde pública. En principio, el proyecto tiene por uno de los objetivos del proyecto es ver qué parásitos pueden pasar de mamíferos, concretamente de micromamíferos, ratas y ratones. Pueden ser estos animales reservorios de enfermedades humanas. Entonces el proceso evidentemente empieza con la captura de los animales, de los roedores, de ratas y ratones. La captura se hace en estas trampas que se colocan en los lugares en el terreno donde se piensa que puedan haber los roedores y entonces una vez se ha capturado lo que hace pues es llevarlos al laboratorio. En el laboratorio se sacrifican evidentemente porque si no, no se pueden tener las muestras convenientemente. Y entonces hay un proceso en el que primero se mira parásitos externos que puedan tener, por ejemplo, pulgas y piojos, o garrapatas, por ejemplo, y después se disecciona el animal, se saca todo el contenido interno de vísceras, por ejemplo, pulmones, hígado, vejiga de la orina, todo el aparato digestivo y se mira en cada una de estas vísceras se puedan haber elementos parásitos. Aparte de esto, se guarda un poco de heces del animal para ver si en las heces hay protozoos y se guarda también un trozo de la oreja del animal para hacer estudios de biología molecular con
la rata con el hospedador. Entonces, a partir de aquí se recopilan todos los parásitos en todos los animales estudiados y se mira tanto el porcentaje de animales, de ratas y ratones parasitados por estos parásitos, y se mira también cuáles de estos parásitos tienen interés sanitario porque pueden pasar al hombre ocasionalmente o frecuentemente. De hecho, en los parásitos humanos hay un porcentaje importante de parásitos del hombre que utilizan ratas y ratones como reservorios y que por tanto tienen una cantidad importante de parásitos que desde las ratas e ratones podem passar ao homem. Durante as análises a que a equipa do Consciência assistiu, foi encontrada uma ténia nos intestinos de um dos ratos, que agora vai ser analisada. Esta parasita é de resto comum entre os roedores, garantiu-nos o especialista espanhol. Temos aqui uma ténia, un cestodo que hemos encontrado en una rata que acabamos de estudiar. Entonces el siguiente paso es ver qué especie de parásito es. Una vez está la especie identificada, entonces se puede ver si esta especie tiene capacidad para infestar al hombre o otros animales domésticos, o solamente es un parásito concreto, un parásito concreto y específico de la rata. As pesquisas vão continuar e a UNICEF quer aproveitar a presença dos especialistas de universidades conceituadas para que os estudantes da área da saúde possam beber da sua experiência. Das equipas no terreno, neste momento, estão os especialistas que vieram os especialistas espanhóis. Temos um professor da UNICEF, que também faz parte da equipa, e temos também um aluno neste momento. Mas a ideia é que realmente, portanto, introduzir nas equipas os alunos da universidade que poderão fazer, portanto, parte das equipas, poderão fazer trabalhos de fim de curso relacionados com este projeto. Portanto, a ideia é mesmo de podermos ter equipas mistas de professores e alunos que estejam integrados nas equipas do terreno e no laboratório. Estamos a terminar esta edição do Consciência, é já a sexta. Hoje abordamos a ciência e a saúde, ficamos a conhecer alguns projetos de duas universidades, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e a Universidade Pública, a Universidade de Cabo Verde. Prometemos voltar numa próxima oportunidade com mais um tema.